estamos aqui na ILEB Funcionários 1, realizando o nosso culto, para que você possa adorar a Deus com a sua família e juntos glorifiquemos ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ler o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reis se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ser exaltado entre os gentios, ser exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, Tu és o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém, o Deus dos hebreus. Tu és o Deus da igreja, o Deus que nos resgatou com o sangue do seu Filho na cruz do Calvário. Por isso estamos aqui para adorá-lo na beleza da tua santidade, na realeza da tua majestade. Pai amado, Deus bendito, fala conosco por meio desse texto sagrado. Alcança cada um dos irmãos que estão nos ouvindo. Alcança cada pessoa que de alguma maneira puder ouvir esta mensagem que nós estamos ministrando nesta noite. Nós oramos assim para a glória de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo uma crise internacional que está abalando o mundo inteiro, na Europa, Ásia, África, nas Américas, em todo o mundo, no mundo todo. Todas as pessoas de todas as classes sociais, poderes aquisitivos, de todos os credos e religiões. Mas nós, como crentes evangélicos, servos de Deus Altíssimo, temos que nos firmar na soberana vontade de Deus. O Senhor reina. A palavra diz: venha que o reino seja feito com a vontade, assim na terra como no céu. Nesse texto que acabamos de ler, Salmo 46, muito conhecido, o grande reformador Martinho Lutero compôs o hino do cantor cristão Castelo Forte ao Nosso Deus. Ele estava enfrentando uma grande crise em sua vida espiritual, em sua existência, e ele inspirou-se neste texto que acabamos de ler, no Salmo 46, para compor um hino belíssimo, se tornou uma pérola do hinário protestante que nós cantamos até hoje, que é Castelo Forte. Este salmo expressa uma fé firme e inabalável em Deus, e somente em Deus, em nada mais e em ninguém mais, não em Deus e mais outra coisa, mas apenas em Deus e totalmente em Deus. Nossa verdadeira segurança aqui neste mundo e após este mundo da eternidade está no Senhor Deus. Esse texto, ele traz três partes, ou ele expressa em três partes ou sessões verdades acerca do caráter de Deus, da pessoa de Deus. O salmista diz no verso 1, no verso 7 e no verso 11: Deus é o nosso refúgio. Diga comigo: Deus é o meu refúgio. Diga mais uma vez: Deus é o meu refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus é o refúgio da minha família. Deus é o refúgio da igreja. Deus é o refúgio de todo aquele que o busca e o encontra com o coração sincero e verdadeiro. Deus é o nosso refúgio. Somos encorajados, somos motivados a confiar em Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador da espécie humana, criada à sua imagem conforme a sua semelhança. Deus Redentor, Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar e buscar os perdidos. Deus Consolador, o Espírito de Deus, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus soberano, Deus eterno, Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso,
aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Ele controla o incontrolável, ele penetra o impenetrável, realiza o impossível, ele tem o governo sobre as suas mãos, nada pode abalá-lo. Precisamos confiar em Deus, exercer nossa fé em Deus nesse momento de tanta confusão, de tanta perturbação, de tanto desespero que o mundo está sofrendo e vivendo esses dias. Não estou minimizando o que está acontecendo no mundo e também está chegando ao Brasil. Nós temos nos comovido com o sofrimento da Itália, da China, da Espanha, do Irã, dos países que estão sendo afetados por essa pandemia. Mas, meus amados, este é o momento do povo de Deus se levantar em oração e fé para dizer: Deus existe, Deus é verdadeiro, Deus não é uma energia cósmica, nem uma força cósmica, nem um ser abstrato. Deus é Senhor da história, é Senhor da humanidade, é Senhor de todas as coisas, é Senhor do universo, do microcosmo e do macrocosmo. Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas, nada escapa nem foge das suas mãos. É isso que o Salmo nos encoraja a confiar em Deus. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações, no sofrimento, na dor, na angústia, nas aflições, nas adversidades, na fome, na guerra, nas pestes e nas pandemias que ocorrem na história da humanidade. Nós temos que nos apegar e confiar em Deus de todo o nosso coração. O escritor de Hebreus diz, capítulo 11, verso 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que acredite, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Em 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5, a Escritura nos diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, meus amados irmãos do Betel Missionários Sul, meus amados irmãos das diversas igrejas evangélicas em João Pessoa, Paraíba, Brasil, ou em qualquer parte do mundo que estiver nos ouvindo, você que não é cristão, você que não é evangélico, você que não é convertido, este é o momento de você se aproximar de Deus, crer que Ele existe e que Ele tem uma solução, uma resposta para esse problema. Mas em segundo lugar, esse texto nos encoraja não somente a crer em Deus, que Ele é verdadeiro, que Ele existe de fato de verdade, mas também que Ele está presente em nossas vidas em todos os momentos e situações. E o texto é muito claro. O salmista, ele usa algumas palavras que explicam, ou que revelam, ou que ilustram essa verdade da existência de Deus e da onipresença de Deus e da onipotência de Deus, que Ele está presente e que Ele tem todo o poder. Primeiro ele diz: ainda que a terra se transtorne. Segundo ele diz: ainda que os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que os montes se estremeçam, confiarei no Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A presença e o poder de Deus, reconhecidos e aceitos em nossas vidas, constitui a diferença entre derrotas e vitórias, fracassos e sucessos, entre fé e dúvidas. Quero lembrar aqui uma experiência de um pastor batista no século passado, pastor Manuel Avelino de Souza, da primeira igreja batista de Niterói, hoje um forte vendaval na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, que destruiu o templo que foi construído por ele na sua gestão, com toda a comunidade batista, com muito sacrifício e esforço. Mas aquele vendaval destruiu totalmente o templo, queimou todos os bancos, e o pastor ficou muito triste e muito atingido com aquela situação. Teve aquele trabalho e aquele belo templo destruído por um vendaval. E ele parou para refletir naquilo, nas cinzas do que restou do prédio da Igreja Batista de Niterói, e ele compôs um hino belíssimo que se encontra no Cantor Cristão, que é o 454.
Temos por lutas passadas umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. É um hino que foi inspirado em meio a uma luta, a um sofrimento, a uma adversidade que o pastor passou com a sua igreja na sua experiência pastoral. Terceiro lugar, devemos manter os nossos olhos fixos em Deus na eternidade e no santuário das moradas do Altíssimo. Paulo diz em Romanos 15: se a nossa fé se resume somente a esta vida, a esta existência terrena, a essa peregrinação curta e passageira que é a nossa passagem por este mundo físico, terreno, material, nós somos os mais miseráveis do mundo. Mas a nossa fé é transcendente, nossa fé está na eternidade. Nós cremos que se morrermos, Deus em Cristo nos ressuscitará e teremos corpos novos, à semelhança do corpo de Jesus Cristo, que também ressuscitou e nos ressuscitará pelo seu poder. Nossa fé não está apenas nesta vida ou na fase transitória que passamos neste mundo. A nossa fé está na eternidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Em Colossenses capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo nos exorta: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Meus amados, eu sei que é difícil para nós, num momento como este, tão caótico, uma calamidade que está atingindo o mundo todo, todas as pessoas, de todas as religiões, de todas as classes sociais, de todos os credos religiosos, todas as tradições, o mundo capitalista, o mundo islâmico, o mundo budista, todas as nações estão bebendo esse cálice amargo dessa pandemia universal. É nesse momento que a nossa mente tem que estar no eterno, pensarmos nas coisas que são do alto, confiarmos totalmente em Deus. Não é fácil, é difícil. A gente se preocupa com quem a gente ama, os idosos, as crianças, os filhos, nossos pais mais idosos, nossos avós, sogros, sogra, vizinhos de tantos anos de convivência, amigos que caminhamos juntos há tanto tempo, pessoas que temos tanto afeto, tanta relação. Mas, queridos, este é o momento de nós dizermos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos passar por essa onda gigantesca. Vamos passar por esse momento terrível, escuro, negro que a humanidade está passando. Mas o Senhor Jesus está conosco. Ele disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É neste momento que a nossa fé está sendo provada. Estamos sendo testados se confiamos nele, se estamos realmente descansando em seus braços, esperando em suas promessas, ou se o nosso coração, se a nossa mente, se as nossas emoções humanas estão focadas e centralizadas nos poderes humanos de dominar essa situação. Nós sabemos que nosso inimigo é invisível. As autoridades já reconhecem isso no mundo todo. Não há cura para esta pandemia. Não há prevenção, não há vacina, ainda que se esteja estudando uma vacina. Há meios preventivos e protecionistas que nós, como igreja, estamos abraçando. Por quê? Porque entendemos que Deus, o Criador, usa as autoridades constituídas para nos proteger e nos beneficiar. Estamos seguindo as orientações do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Estamos seguindo a risca, estamos nos filiando, nos separando nas nossas casas, com nossas famílias, para orar, para ler a Bíblia, para adorar o Senhor e para dizer: Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos, nossa família está nas tuas mãos, João Pessoa está nas tuas mãos, Paraíba, Brasil está nas tuas mãos, tem misericórdia de nós. Age, Senhor, intervenha, tu és soberano, tu tens todo o poder do céu e da terra, tu és Deus em cima do céu, tu és Deus embaixo da terra, tu és Deus na bonança, mas tu és Deus também na tempestade, tu és Deus na paz e tu és Deus na guerra, tu és Deus em todos os momentos. O Senhor não muda, o Senhor é imutável. Nós dependemos de Ti, confiamos em Ti e esperamos em Ti. Por pior que seja a situação,
A intervenção divina mudará o curso da história. O Salmo 46, versos 6 a 10 diz: os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ser exaltado entre os gentios, ser exaltado sobre toda a terra. No final de tudo, Deus será exaltado nas situações mais difíceis e inimagináveis, que nós não podemos nem imaginar. É momento de nos prostrarmos diante de Deus, buscarmos a sua presença e unirmos numa única fé de que Deus irá reverter essa situação. Vamos obedecer a orientação das autoridades, vamos juntar-nos com nossas famílias, nossos pastores, nossas lideranças, e vamos pedir que a intervenção divina ela supere a nossa expectativa humana de uma mudança no curso da história e da situação do povo brasileiro e de todas as nações da face da terra. Quero concluir com a frase de uma irmã de origem judaica, converteu ao cristianismo, que sofreu muitos anos nos campos de concentração nazista na época de Adolf Hitler. Ela foi presa junto com a sua irmã, seus pais e irmãos foram presos em outros campos de concentração e morreram durante o período do nazismo, durante a Segunda Guerra. Ela e sua irmã ficaram no mesmo campo de concentração, e sua irmã teve um sonho, onde neste sonho as duas saíam daquela prisão. Esse sonho se cumpriu literalmente. A irmã de Corrie ten Boom, Betsy, ela morreu fisicamente, literalmente, e foi transportada ao seio de Abraão, foi para o céu gozar da eterna. Mas Corrie ainda continuou viva fisicamente, biologicamente, no campo de concentração, sofrendo os piores tratamentos, as piores agressões físicas, morais, psicológicas que podemos imaginar. E em meio àquela situação caótica, desesperadora, terrível, onde a pessoa perde a vontade de viver e deseja morrer e se encontrar com o Senhor, Deus opera um grande milagre. Ela recebe uma anistia e, de forma milagrosa, sobrenatural, a mão invisível da providência do Deus soberano faz com que ela saia do campo de concentração e vá para a Europa, até que a Segunda Guerra se acabou e ela começou a evangelizar a Europa, a escrever livros e a fazer conferências sobre a experiência dela e da sua irmã e da sua família nos campos de concentração. Tem uma frase que ela disse que eu gosto muito, e que é uma frase que me ajuda a refletir sobre o sofrimento, a soberania de Deus e a nossa responsabilidade de, no momento do sofrimento, durante o sofrimento, nos apegarmos a Deus de todo o coração. Ela diz o seguinte: não existe abismo tão profundo que Deus não seja mais profundo que ele. Vou repetir: não existe abismo que seja tão profundo que Deus não seja mais profundo do que ele. Então, queridos irmãos e todos que nos ouvem, não existe nenhum tipo de enfermidade, patologia, por mais que ela exista na humanidade, que possa nos demover da nossa fé em Deus, da nossa esperança da vida eterna. Como Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque estou certo de que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem potestades, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. A vocês que não são evangélicos, as que estão participando deste culto, que estão ouvindo esta mensagem, que estão buscando uma âncora para a vossa alma, neste momento eu quero lhe dizer: Jesus te ama e provou esse amor morrendo na cruz. Não tem vírus pior do que o vírus do pecado. Esse vírus começou a ser esse vírus começou a prejudicar, a se alastrar da humanidade desde o início da queda, quando Adão e Eva caíram. A Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, e através deste pecado toda a raça foi contaminada. Esse é o pior vírus, ele é letal, ele é mortal, e só existe uma solução para ele: o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz.
que você possa refletir sobre isso, possa entregar sua vida a Jesus Cristo, porque essa vida é passageira e na eternidade nós vamos prestar conta a Deus da nossa existência. A Bíblia diz em Hebreus 9:27: aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Que você possa entregar sua vida a Cristo, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele morreu na cruz para me salvar, derramou o sangue dele na cruz para salvar sua alma, perdoar os seus pecados e lhe curar desse vírus maligno, que é o vírus do pecado, que passa de geração em geração, de pessoa em pessoa, mas que na cruz Jesus perdoou. Jesus nos resgatou, Jesus nos lavou e nos deu o dom da vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai Santo, Pai bondoso, Deus eterno, pedimos o consolo do Teu Espírito para todos os irmãos, todos os evangelhos, de uma pessoa, Paraíba, do Brasil, do mundo todo. Pedimos consolo para as famílias enlutadas que perderam entes queridos, amigos em todas as partes do mundo, ali na China, na Itália, na Coreia, ó Deus, no Irã, na Espanha, ó Deus, nos Estados Unidos, até em São Paulo, no Brasil. Que o Senhor console, conforte, que o Senhor enxugue as lágrimas, preze o Consolador amado. Que a Tua igreja, o Teu povo, o Senhor dê graça, força, ânimo para perseverar em oração e unidos, ó Deus, vencermos esta grande, ó Deus, esta grande pandemia, esta grande tribulação, esse tsunami existencial. E, ó Deus, aqueles que não são convertidos, que o Teu Espírito os ilumine, conduzindo ao arrependimento e à fé em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo repouse sobre todos que estão presentes, em nome de Jesus. Amém.